Agora estamos na aula 13. Você vai entender tudo o que é uma refeição ideal. Essa aula vai ser curtinha, mas ela vai ter tudo o que você precisa para você compreender o que é necessário para você montar o seu prato ideal. Baseado nisso, você vai tentar desenhar o seu cardápio, tá? Então, vamos partilhar a tela. O que é uma refeição ideal? Uma refeição ideal é aquela refeição que você tem todos os nutrientes que você precisa para você nutrir o seu corpo. Eu vou ter aqui um exemplo de um prato totalmente vegano, né? Onde tem muitos vegetais, cereais. Isso aqui é muito importante, sim, que faça parte da sua refeição. Se você não for vegano, tudo bem. Então, o que você deve pensar antes de comer? É necessário que antes de você montar seu prato, na verdade, esse pensamento ele tem que vir no momento que você vai montar seu cardápio, né? Bom, você vai fazer a pergunta, você vai fazer essas perguntas. Eu como o que eu preciso? Minha refeição me nutre ou apenas me preenche? O que significa dizer isso quando você faz essa pergunta? Você precisa saber se você está comendo alimentos que vão realmente dar a você nutrientes que o teu corpo precisa e não apenas encher a barriga, né? Tem gente que come, ai, nossa, agora eu estou satisfeito, porque encheu a barriga de alimentos e esses alimentos não necessariamente são alimentos nutritivos, entende? Então, você tem que fazer essa pergunta. O que eu faço para os meus filhos vai garantir saúde ou pode adoecê-los? Isso também é uma pergunta, né? Eu já atendi mães que dão para as crianças aquele macarrão instantâneo. Você acha que está dando comida para essa criança ter saúde? De onde que vem a saúde? De que alimento é proveniente a saúde? A gente já sabe que é proveniente lá dos vegetais, né? Das frutas, dos legumes e das verduras. Então, se você não está dando para o teu filho esse tipo de alimento, é claro que você pode ter uma criança doente, né? Posso melhorar a minha saúde se eu mudar meus hábitos alimentares? Claro que você pode, é óbvio que você pode. Quando você muda os teus alimentos, o corpo fica tão feliz que ele te dá como recompensa a saúde de volta. Então, sim, não importa que idade você tenha hoje, mas se você começar a mudar a tua forma de se alimentar, é lógico que o teu corpo vai ficar melhor. Também é bom você lembrar que não é da noite para o dia que tudo isso vai acontecer, mas que vai acontecer isso com certeza. Comendo da forma que eu como, isso vai me levar para onde? Aí essa só você pode me responder, né? Se você está comendo legal, se a tua alimentação está boa, é lógico que você vai viver muitos anos com saúde. Agora, se você está comendo de uma forma desenfreada, alimentos que só te fazem mal, meu bem, daqui a pouco tempo você não vai estar muito bem de saúde. Mas que quantidade eu devo comer? Aí essa questão da quantidade, a gente vai conversar agora. Tem esse material aqui que eu gosto muito e eu sempre utilizei ele em consultório. É óbvio que tem algumas coisas aqui que a gente vai trabalhar que eu não concordo muito, mas pelo menos fica uma boa referência. Por exemplo, eu vou tirar aqui só um instantinho para eu poder mostrar isso aqui para vocês. Mãos, né? As nossas mãos. Por que a mão? Porque o nosso corpo ele é desenhado de forma que tudo no nosso corpo tem um tamanho e tem uma razão de ser. Então, é necessário que você observe sua mão. Cada ser humano tem um tamanho de mão diferente, não é verdade? Então, o tamanho das nossas mãos, elas estão relacionadas com o tamanho do nosso estômago, segundo estudos, né? Então, quem estudou o tamanho do estômago, o tamanho das mãos, para achar uma relação, encontrou. Então, para você comer, para que caiba dentro do seu estômago sem prejuízos, você vai usar a mão como referência. Então, por exemplo, para carboidrato, é uma porção. Isso aqui significa uma porção de carboidrato. Isso poderia ser, sei lá, uma colher de arroz, 3 ou 4 colheres de sopa de arroz, né? Aqui, a mão, se você for comer um bife bem grosso, né? Essa parte aqui da sua mão. Se for um filé de peixe, que ele tenha o tamanho da sua mão, ou um filé de frango. Se for uma posta que tenha osso, que ela seja um pouco mais grossa, que seja o tamanho da sua mão. Então, isso aqui para proteína. Para legumes e verduras, deixa eu botar as mãos juntas, né?
Seria mais ou menos as duas mãos juntas, só que dessa forma, né? Que caiba aqui dentro para vegetais, principalmente as folhas. Aí tem lá um dedinho para gordura, tem outras medidas. E a gente vai olhar essas outras medidas. Aí você tem 2 dedos juntos, um pedacinho de queijo, e isso seria mais ou menos uma porção de alimentos. Então, quando a gente vê lá na tabela, né, na pirâmide dos alimentos, fala assim, uma porção, mas nunca nos dizem que tamanho é essa porção. Para cada ser humano, a porção é diferente. E aí você vai avaliar a quantidade de comida que você está dando para o seu filho de 2 anos. Você acha que não está exagerando? Será que o prato dessa criança assim, não está muito evoluído? Então, isso é importante para você dar uma olhada na quantidade de comida que você come, porque às vezes a gente quer que os nossos filhos comam a mesma quantidade que a gente come, né? E não é bem assim, a gente precisa observar. E o prato ideal? O que é necessário que tenha nesse prato ideal? Eu gosto muito desse desenho e eu trabalhei com ele durante muitos anos, porque ele retrata exatamente o que a gente deve colocar no prato. Então, se você olhar, aqui a gente tem 50% do prato, ou seja, metade desse prato, composto de vegetais crus ou cozidos. Então, a gente tem aqui uma alface com uma cebolinha, uma beterraba e uma cenoura, né? Então, cozido e cru. A quantidade pequena, é só para demonstração, tá, gente? Na verdade, a gente deve comer uma quantidade maior. Temos aqui de proteína o frango, mas pode ser uma carne bovina, para quem come porco, pode ser a carne de porco, pode ser ovo, pode ser peixe, é a proteína. E parte dessa proteína entra também uma leguminosa, que temos aqui o feijão, né? O feijão como parte da proteína. E os outros 25% são carboidratos, né? A preferência desse prato é que ele seja integral. Por quê? Por causa da fibra, que a gente falou lá na primeira aula, né? Então, isso seria um prato ideal que você monta na sua casa. A gente come arroz e feijão todos os dias, então se eu como arroz e feijão todos os dias, para eu ter uma noção de como que meu prato deveria ser. E eu botei mais um outro prato ideal, que ele também retrata uma variedade, né? Então, vários legumes, verduras, até frutas dentro dessa salada. Você escolhe um grão integral, que pode ser, ó, aqui é uma coisa ou outra coisa, tá? É só o prato, é só uma ideia. Então, pode ser um macarrão integral, pode ser algum tipo de arroz, pode ser até um pão integral, né? Sem problema. E na escolha dos vegetais, da proteína, tem proteínas assim bem variadas. Tem leguminosas, que são a família dos feijões. Aí temos o frango, a carne bovina, o peixe. Temos as castanhas, temos o tofu, temos um produto, temos um iogurte, um requeijão. Ou seja, para quem não tem nenhum problema com os derivados do leite, né? Pode escolher. E a bebida que é sugerido por essa escolha é a água, gente. A gente não precisa beber refrigerante nem suco, a gente precisa somente de água. E durante a refeição eu não recomendo você beber líquido algum. Bom, aqui seria um prato low carb. Olha que interessante. 30% do prato é de vegetal de baixo teor de amido. Então, vai ter a cenoura, que tem baixo teor de amido. Temos o brócolis, né? Porque são vegetais que você pode consumir cozido. Brócolis deve ser cozido, né? 40% do prato de folhosos e 30% do prato de proteína. Você percebe que não tem carboidrato? Ou o carboidrato que tem é de amido de baixo teor? Mas, Keila, o que é amido? O amido é um tipo de açúcar, né? Que os vegetais têm, por exemplo, a batata. Quando você corta a batata, não sai um líquidozinho esbranquiçado? Aquilo ali é o amido dela. Ela guarda aquilo ali como uma reserva energética dela. E aí, aquele amido, quando ele está cru, nosso organismo não absorve. Mas quando a gente cozinha, ele é totalmente absorvido. Então, alimentos que têm alto teor de amido, a macaxeira, que é a mandioca, né? Ou aipim para algumas regiões, a batata inglesa. A batata doce, se você observar, ela não está no grupo desses que tem um amido tão elevado. Então, ela tem um índice glicêmico mais baixo.
Então, ela poderia entrar aqui, né, como um vegetal. Mas isso, a quantidade, você está vendo que não é uma quantidade muito grande, tá bom? Mas você vai comer um pouco de carboidrato nessa refeição. Se você levar em consideração essa ideia do prato low carb. E para quem é esse tipo de dieta, Keila? Eu já falei no vídeo, na aula anterior, na primeira aula, que ela foi ela é muito utilizada para pacientes diabéticos que estão descompensados. Então, ela ajuda muito a melhorar a glicemia desses pacientes. Mas também, se você está no processo de emagrecimento, ela é ótima. E eu vou falar uma coisa para vocês. A low carb, ela não é uma dieta da moda. Ela é uma dieta que você escolhe diminuindo uma quantidade de carboidrato que você consome. Né? A gente vai ter a gente teve na aula 2 que eu falei sobre que realmente engorda, e a gente já sabe que amido, toda a turminha do carboidrato são a turminha que faz com que a gente ganhe peso. Nos fornece energia rápido, mas em compensação nos engorda. Isso era o que eu tinha para essa aula. Falei para vocês que seria uma aula bem rapidinha, porque eu quero que vocês só entendam, compreendam o que precisa ser feito para que vocês tenham realmente esse cardápio bem elaborado. Eu quero que vocês façam essas anotações. Tenham no caderninho específico para montagem de cardápio. Quem estiver fazendo isso, olha, meus parabéns. E muito obrigada pelas mensagens. Eu estou respondendo lá e essa interação tem sido muito legal. E continuem, tá? Até o final da semana, no domingo, que eu vou falar sobre um curso que eu estou lançando de verdade, que vai ser um curso que vai ajudar muitas pessoas que precisam aprender, né, a dominar esse mundo de como elaborar o seu cardápio e como ter uma vida mais saudável. Então, fiquem atentos às próximas aulas, que a próxima aula tá top, show de bola, não percam, porque amanhã você tem muita coisa para fazer, muita coisa para entender, tá bom? Então, até amanhã, na próxima aula que a gente vai falar de qualidade, mas lá tem um monte de coisa que você vai aprender também, certo? Então, tchau, te aguardo amanhã.